Notícia não para. Já quero a imagem ao vivo do Vinícius Rangel. Está posicionado bem em frente ao Departamento da Polícia Civil em Sete Lagoas. É caso exclusivo do Cidade Alerta que nós estamos acompanhando. E o detalhe do Cidade Alerta para os amigos telespectadores é esse. Quando a gente entra numa história, a gente vai com ela até o final. E a gente vai ficar nesse caso até que possamos ter todos os esclarecimentos que interessam mais à família. E entender o que aconteceu na história, né, ô Vinícius? Você já está posicionado, mas eu vou pedir a imagem aqui do Duzinho e do Edmar. Também já vou pedir para girar as imagens, né, que foram feitas hoje na área da fazenda, que fica em Baldim. Tá aí o Duzinho, o Edmar. Essas são imagens feitas hoje na região dessa fazenda. São 170 hectares que, de certa forma, começam a ser vasculhados porque ninguém sabe o que aconteceu. É área de lagoa, é área de cisterna. Vinícius Rangel, você que está em Sete Lagoas, conversou hoje com exclusividade. Pela primeira vez o delegado falou sobre esse caso. Quero as notícias e estou muito atento aos detalhes dessa história toda. Uma boa noite para você. Moreira, boa noite para você, para todo mundo ligado no Cidade Alertas. Aquela história que, de fato, os detalhes vão mostrando as coisas e vão apontando um possível caminho do que aconteceu com a dupla de amigos que está desaparecida. Nós estamos em Sete Lagoas, algumas pessoas podem estranhar. A delegacia aqui é regional, portanto, pega várias cidades. E aí a gente já começa a falar de uma situação um pouquinho complicada, né? Porque nós estamos a cerca de 50 quilômetros de Baldim, da fazenda. Ou seja, é uma investigação quase que à distância. Então, amanhã, por exemplo, os investigadores vão a Baldim para poder ouvir algumas testemunhas, colher alguns depoimentos desse caso que está intrigando. Eles já estiveram lá, já visitaram a fazenda, nós temos falado sobre isso, mas amanhã alguns depoimentos que podem ser chave nessa história. Olha, Moreira, hoje apareceu um fato novo que ajuda e chama a atenção. Eu conversei com o Cândido Neto, que é o filho do Duzinho, que mora em Portugal e veio depois que soube do desaparecimento do pai, e ele disse o seguinte: nós estávamos até então tratando o caso da seguinte maneira. No domingo, dia 11, dia das mães, o Geraldo, um vizinho lá da fazenda, viu o Edmar na fazenda, viu uma gesticulação, ouviu uma voz e disse, olha, não, eles estavam lá na fazenda, que depois foi encontrada revirada, com a porta arrombada, com o carro com o vidro quebrado. Na segunda-feira, até então, era o último dia que o Duzinho tinha sido visto em uma padaria na cidade de Baldim. Fica na metade do caminho, entre a fazenda e entre a praça da cidade. Então fica bem no meio do caminho, uma estrada de terra, sem muito acesso, não tem câmera, é um lugar bem pacato, bem singelo, não é uma padaria chique não, é uma vendinha que vende pão também. Só que hoje nós descobrimos que na terça-feira, dia 13 de maio, o Duzinho teria ido à casa de uma sobrinha dele que fica na cidade de São José do Almeida, região central aqui também, está a cerca de 30 quilômetros de Baldim, para pagar a ela uma dívida. Ou seja, até então, a confirmação que a gente tem, que essa sobrinha falou para o primo, a sobrinha do Duzinho falou para o filho do Duzinho, é que ele esteve lá, pagou a ela um dinheiro, uma dívida que ele tinha, e que eles conversaram, ele estava tranquilo, ela inclusive chegou a oferecer cachaça para ele levar para a fazenda, que era comum ele levar, beber, às vezes dar para alguns amigos. Então, o Duzinho, o filho do Duzinho, foi até São José do Almeida, procurou algumas imagens, não conseguiu ver o pai. Tem uma imagem que mostra dois homens entrando num carro, não se sabe esse carro exatamente de quem que é, se era do Duzinho, parece que ele tinha vários carros, poderia ter vários carros. Nós inclusive trouxemos isso aqui no Cidade Alerta, que ele trabalhava também com a venda de carros, de imóveis, enfim. E não conseguiram visualizar se de fato era o Duzinho e o Edmar que estavam lá, mas nós temos a prima do filho do Duzinho, a sobrinha do Duzinho dizendo, não, o tio esteve aqui na terça-feira. Isso muda um pouco todo o esquema, porque não mais no domingo, não mais na terça-feira foi a última vez que ele foi visto. Nós temos a polícia com várias linhas de investigação, pelo menos 3. Os delegados não quiseram cravar exatamente qual é. Eu perguntei para o delegado regional aqui, doutor Alexandre, doutor, nós estamos falando de desaparecido, nós estamos falando de homicídio, nós estamos falando de sequestro. Ele falou, Vinícius, o caso está muito aberto ainda, nós estamos no início das investigações e temos algumas dificuldades de praxe, porque eu não consigo abrir um computador e olhar a localização de um celular.
Eu não consigo abrir um sistema e puxar a quebra de sigilo bancário dessas pessoas. Eu preciso de autorização da justiça, eu preciso de embasamento, de provas. Então, a polícia está atrás de tudo isso, indo na cidade, ouvindo várias outras pessoas para tentar elementos que deem à justiça condições de quebrar sigilos e dar total acesso para que, de fato, eles consigam trazer algumas respostas que nós ainda não temos. Hoje também, Elvert, na verdade desde ontem, as buscas estão acontecendo na fazenda, como nós temos mostrado, e uma faca foi encontrada perto de uma casa, não a casa principal onde o Duzinho morava, de uma outra casa, onde já tinha sido encontrado munição de calibre 38, onde já tinha sido encontrada uma bota, onde tinha vestígios de sangue, foi achada uma faca. E uma luva, um par de luvas na fazenda também foi encontrada. O que essa luva cirúrgica estava no meio da estrada na fazenda? Bom, alguns pontos que também estão abertos e que nós vamos ter mais detalhe do que o delegado regional aqui falou com a gente, com exclusividade. Primeira vez que a polícia fala, uma reportagem que eu, o Antônio Charles e o Ricardo Araújo, minha equipe, nós preparamos hoje para os telespectadores do Cidade Alerta. Vamos acompanhar. Em meio ao mistério, uma nova pista do paradeiro de Cândido Martins, o Duzinho. Ele teria se encontrado na terça-feira, dia 13, com uma sobrinha na cidade de São José do Almeida, que fica a 30 quilômetros da fazenda Vargem Grande, em Baldim, região central de Minas. Segundo ela disse, ele esteve lá e ele pagou ela um dinheiro, né? Então é uma coisa que é difícil a pessoa esquecer, que ele esteve lá e esteve com ela mesmo. Foi um relato muito forte. Mas pelo que a gente viu lá não fazia muito sentido, sabe? Porque ele já teria contactado com a gente, apesar de tudo, já teria contactado. Ele não ia deixar todo mundo desesperado aí. Mas eu não. Ela chegou a dar detalhes que ele estaria num carro, é isso? Ela chegou a dar detalhes que ele estaria com um carro? Bem, ela falou que ele foi sozinho em um carro prata, que ela não deve conhecer muito de marca de carro. E que foi lá pagar ele um dinheiro que ele ficou de fazer um pix, mas não conseguiu, e pagar em dinheiro. E ele pagou e saiu. E segundo ela, até o pedreiro viu e procurei o pedreiro. E ele disse que seu pai esteve aqui mesmo na terça-feira. Nesse momento a gente bateu um papo e eu consegui até rir com ela. A gente ficou até feliz porque se ele foi visto na terça, então me parece que ele possa ter ou fugido ou estar escondido, para não sei qual o problema que foi. Mas eu quero muito acreditar nela, mas não está fazendo sentido. O filho de Duzinho foi em busca de imagens, mas não conseguiu identificar o pai. Procuramos nas câmeras tudo lá e não encontramos, mas também a gente não conseguiu identificar as pessoas dentro do carro. E algum carro que possa ser dele. A gente sai confuso, não consigo. Eu queria ver se eu visse na câmera, não que eu desconfio dela, mas se eu visse na câmera eu conseguiria ter mais a certeza mesmo. A cada informação que chega, mais um passo para montar um complexo quebra-cabeça. No domingo, dia 11, Dia das Mães, um vizinho teria visto Edmar Alves, amigo de Duzinho, na casa do fazendeiro. Ele estaria gesticulando, defendendo algum argumento. Na segunda-feira, dia 12 de maio, Duzinho foi visto em uma padaria na cidade de Baldim. E agora, no dia 13, teria visitado a sobrinha. A família cobra mais empenho nas investigações. Sim, é isso. A gente não consegue ter a sensação de que as coisas estão andando como a gente gostaria. Então, isso gera uma angústia muito forte na gente pelo seguinte: nós acreditamos fortemente que eles podem estar vivos e, supondo que eles estejam vivos, cada dia faz a diferença, né? Se eles estão vivos em cárcere privado, isso pode significar um dia a mais sob tortura, né? Terror psicológico e sei lá mais que tipo de terror que possa estar sendo infligido a eles. As buscas que estão sendo feitas por conta própria começaram a dar resultado. Na beira da estrada, um par de luvas cirúrgicas chamou a atenção. Também foi encontrada dentro da propriedade, que tem cerca de 170 hectares, uma faca abandonada. O objeto estava perto de uma das casas da fazenda, onde já tinham sido encontradas uma bota e uma munição calibre 38. No local, havia ainda vestígios de sangue. Ontem, né, com as nossas buscas, que duraram até a noite, né, mas no finalzinho da tarde, foi encontrada uma faca ali próximo do lugar onde a gente encontrou a munição de 38,
E essa faca, né, chamou a atenção da gente que não era uma faca velha que pudesse estar ali enterrada, né, sofrendo a ação do tempo há muito tempo. Era uma faca nova, não sabemos se tem relação com o caso, né, mas fato é que encontramos uma faca ali. A alguns metros também, né, talvez uns 50 metros de distância da entrada da fazenda, ainda na estrada encontramos luvas hospitalares. Também não sabemos se tem relação, mas o fato é que encontramos ali. O mistério que toma conta da região central de Minas parece longe de ser esclarecido. Onde estão os amigos, ambos com 59 anos? Na fazenda de Duzinho, herdada do pai, a família encontrou a casa revirada e com sinais de arrombamento. O carro estava com o vidro quebrado e a chave na ignição. Hoje, em uma entrevista exclusiva e pela primeira vez, a Polícia Civil falou sobre o caso. A nossa perícia tem todas as condições, isso está sendo e vai ser feito, né? Identificar esse material, se é sangue humano, a quem pertence esse sangue, né? Identificar isso tudo. O veículo, a perícia esteve no local, já foi feito a vistoria no veículo, indícios, vestígios que houvessem, não só no veículo, na casa, né, documentos, isso tudo já foi feito, já foi analisado, vai ser juntado aos autos, todas as provas, os indícios que interessam aos autos da Justiça, e esses exames, então, estão sendo feitos e outras diligências, né, que ainda estão pendentes, mas que não pararam, né, e não vão parar até a gente concluir o caso com êxito aí de encontrar esses dois cidadãos aí. Segundo o delegado, o caso chegou para a polícia no dia 15 e os trabalhos começaram imediatamente. São 3 linhas de investigação, mas ele não quis repassar detalhes. São muitas perguntas e a polícia não deu uma data de quando vai começar a ter respostas. Nesta sexta-feira, uma equipe vai até Baldim ouvir o depoimento de testemunhas. Os delegados afirmam que o caso é complexo e que muitas vezes precisam da autorização da Justiça para acessar alguns dados, como a localização de telefones e as transferências bancárias. As ameaças que Duzinho sofreu em 2022, depois de sofrer um golpe pela venda de um terreno, e também a negociação recente pela venda de um caminhão, estão no radar da polícia. Claro, tudo está sendo levado em consideração. Já foi, inclusive, divulgado. A gente já viu na imprensa, na mídia, né, que existe ocorrências onde ele se sentiu ameaçado por negócios envolvendo veículo, envolvendo terrenos. Claro, isso tudo, nada disso é descartado, isso tudo está sendo levado em consideração e como são várias vertentes, são várias hipóteses, isso demanda tempo. Cada dia que passa, a angústia aumenta. O que aconteceu com os amigos Duzinho e Edmar? A família ainda tem esperança de que os dois estejam vivos. A gente tem essa esperança a todo minuto a gente foi esperando alguma notícia e pensando que vai acabar, mas o dia vai passando e não acontece nada, a gente não fica sabendo de nada. Nunca passei por uma situação assim, é muito ruim. A busca continua, a esperança continua, vocês não vão desistir até ter certeza do que aconteceu. Nós não vamos desistir até a gente ter essa resposta, até a gente saber o que aconteceu ali. Ô Vinícius, aí eu lhe pergunto agora para um outro lado, porque a sua reportagem é excelente no que diz respeito a explicar cada detalhe, o delegado que nos atendeu, inclusive nós vimos os delegados que estão empenhados aí nessa história para esclarecer. Mas e o Edmar? Quem que é a família do Edmar? Que informação que nós temos sobre o Edmar? Será que ele também estava sendo ameaçado? Já teve alguma ameaça? Será que existe uma possibilidade dos amigos terem brigado entre si? O que você sabe sobre o Edmar? O que o delegado falou sobre o Edmar? Porque nós estamos num contexto muito focado no Duzinho, porque a fazenda, a propriedade é do Duzinho, Baldim, os familiares estão lá. Mas o que nós sabemos sobre o Edmar? Pois é, Moreira, é uma pergunta excelente e muito pouco nós temos sobre o Edmar. O que eu consegui apurar é o seguinte: o Edmar, ele tem alguns familiares distantes na região de Esmeraldas. Ele já tinha morado um tempo lá na região de Baldim, depois ele passou a morar em Belo Horizonte, não tinha um trabalho fixo, fazia várias coisas e recentemente ele teria voltado para Baldim. E aí começou a morar nessa fazenda.
Por que ele foi morar nessa fazenda? A gente também não sabe. Nem os próprios amigos do Duzinho e familiares do Duzinho sabem. O filho dele disse: olha, Vinícius, eu fiquei feliz porque era uma pessoa conhecida lá na região, tranquila, e que para morar com meu pai, que estava, né, passando por um momento difícil, às vezes teve até um problema de saúde e depois ficava muito tempo sozinho, seria uma boa companhia ter alguém lá. Mas os familiares do Edmar foram avisados agora do desaparecimento dele e não se mobilizaram para buscar o parente. Eles não estiveram em Baldim, não vieram na delegacia, não se empenharam para dizer quem é o Edmar, como ele está, como ele estava e o que eles sabiam. Então tá chamando muita atenção, embora um amigo próximo, uma pessoa bem quista lá na região, por que ele estava morando nessa fazenda e tinha saído de Belo Horizonte? E por que ninguém até agora veio até a polícia e falou: olha, precisamos de encontrar o Edmar? Afinal de contas, ele também está desaparecido. Então, é um ponto que está intrigando. Nossa produção já está tentando contato com os familiares do Edmar, buscar mais informações, mas ainda está um pouquinho estranha essa história e nós não temos essas informações, viu? Nem nós, nem a polícia, viu, Moreira? Pois é, sabe, Vinícius, porque assim, é claro que a gente sabe que tem as histórias ali de que talvez um familiar não é tão próximo ao outro, não tem tanto contato, cada um vive mais pro seu cantinho. Principalmente as famílias mais tradicionais e antigas, tem muito disso, acontece, e não é lá tão estranho, porque é cada um vivendo a sua vida. Tanto é que o filho do Duzinho, um dos filhos, né, mora em Portugal, né, o sobrinho que aparece mais aqui à frente para trazer os esclarecimentos, que é o Natan, né, mas a gente tem a história da mulher que apareceu, que é a irmã dele, não é isso, Vinícius? É a irmã dele, não é que ele foi lá entregar o dinheiro pessoalmente? É a sobrinha. Sobrinha dele. Me perdoe. Então, a sobrinha dele, que ele vai entregar o dinheiro, mas tá tudo pipocando e a sobrinha não sabe de absolutamente nada. O filho do Duzinho vai até lá e fala assim: não, teve aqui mesmo, mas tá todo mundo procurando por ele. Ué, eu não sabia. Ele veio cá me pagar, foi embora tranquilamente. Então, assim, realmente, sabe? É uma história com muitos detalhes. O que é que essa faca tá fazendo lá? Uma baita coincidência, pode ser. Uma faca lá perto da fazenda. Aquelas luvas cirúrgicas, será que se tem um crime nessa história, alguém já usou essa luva, já justamente falando, aqui a gente já não deixa digital, vai ser mais difícil para a polícia se alguém for atrás. Cadê o Edmar, cadê o Duzinho? Tem tanta gente envolvida nessa história para encontrá-lo, e um mundo sem fim de terras, que são 170 hectares. Começar por onde? Né? Pelas lagoas que são mais próximas, uma possibilidade. Se você tem a suspeita de um crime, cisterna, igual foi procurar. Tem muita coisa em aberto. Agora, Vinícius, é muito importante a polícia, nós ouvimos pelo delegado regional, de dar continuidade a essa investigação. Inclusive, como você disse, eu preciso voltar nesse assunto, nessa parte do assunto e reforçar, de que amanhã tem mais gente sendo ouvida. Exatamente, Moreira. Foi feita uma intimação para algumas pessoas, inclusive o Geraldo, que é esse senhor que teria visto no domingo, Dia das Mães, o Edmar na fazenda. Ele vai prestar depoimento para esclarecer alguns pontos que a polícia quer tirar a prova, né, para poder entender melhor o que aconteceu, para fechar esse ciclo, assim, da onde ele saiu, para onde ele foi, e a última vez, de fato, de onde ele foi visto. Foi na fazenda, não foi na fazenda. Por quê? Se nós estávamos falando que o Duzinho foi visto na padaria e agora na casa da sobrinha, o Edmar, a última vez que a gente tem notícias do Edmar é de fato no domingo na fazenda. Então ele saiu de lá depois, ele foi para algum lugar, ele estava com o Duzinho, ele não estava com o Duzinho. Então o pessoal precisa de entender tudo isso para traçar essa linha de investigação. Em relação à luva e à faca que você estava falando, perguntei para o delegado aqui: doutor, como é que fica nesse caso? Porque não foi a perícia, não foi a polícia que encontrou. Ele falou: olha, a gente sempre orienta a ninguém mexer em nada, deixar e chamar a polícia. E aí a perícia vai, porque a posição que esses objetos estão no local podem indicar alguma coisa, até mesmo as digitais que podem ser encontradas nesses objetos. A luva, o par de luvas que estava na estrada, está chamando um pouquinho a atenção, Moreira, porque é o seguinte, ela tá, pela imagem que a gente tem, branquinha, novinha, jogada na beirada de uma estrada. E a estrada lá é de muita terra, mas é muita poeira mesmo. Então, se ela tivesse ali há 1, 2 dias, ou até mesmo há poucas horas,
os carros, o próprio movimento do vento. Ontem eu saí de lá com o sapato todo cheio de poeira. Ela não ia ficar tão branquinha assim. E a faca? A faca não tinha nenhum vestígio de sangue, diferente de alguns outros pontos, né, que foram encontrados algo que parece ser sangue, e o material está em análise pelo Instituto de Criminalística, segundo o delegado. E também as transações financeiras. Se o Duzinho esteve pagando em dinheiro, ele tirou esse dinheiro, alguém já sacou algum outro dinheiro da conta dele? Casos que vão ser respondidos, assuntos que vão ser respondidos ao longo da investigação, e a gente vai acompanhar. E é exatamente, Vinícius, só para concluir aqui agora, e o próprio Duzinho não ia quebrar o vidro do próprio carro. O Duzinho não ia quebrar o vidro do carro e deixar a chave lá dentro, porque aí, para ele quebrar o vidro do carro, essa chave tivesse sido trancada lá na situação, mas não está dentro dessa circunstância, porque o carro estava aberto, né? Então, parece ter uma terceira pessoa nessa história, ou que vai ser apurado ainda. A casa revirada, para que ele ia arrebentar com a porta da própria casa? Não ia. A casa está toda revirada, de fora a fora. Nada foi levado. Então, assim, e esses vestígios que podem ser de sangue? O delegado diz, está em análise, importante esperar. Então, realmente, sabe, é uma história que a gente precisa de ficar de olho, e o Cidade Alerta vai até o final desse caso. Meu amigo, muito obrigado pelas informações, tá? Amanhã tem mais e a gente espera trazer novidades sobre esse caso.